Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos falar sobre frações. Essa aula será uma aula teórica, eu vou passar alguns conceitos sobre frações e a próxima aula a gente faz algumas questões de concurso, ok pessoal? Então hoje vamos falar sobre frações. Fração. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Então, quer dizer o quê? Eu tenho um todo e divido em algumas partes. E essas partes são frações desse todo. Então, ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Do inteiro aí, o todo. Então, aí, como exemplo, temos a pizza. Então, vamos pensar nessa pizza aqui. Ela foram dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Quando eu retiro um pedaço de 8, então eu estou tirando 1/8, que é aí a forma de se ler a fração, né? Eu estou tirando uma parte de 8. Sobraram quanto? 7/8. Eu tinha 8, se eu tirei 1, ficou 7. Então, 7/8. Aqui é a nomenclatura quer dizer o nome de cada um. O que fica em cima é o numerador e o que fica embaixo é o denominador. Outro detalhe aqui é que fração, muitas vezes ela pode vir aqui dessa forma, uma barra. Então, o primeiro é o numerador e o outro o denominador. Vou até pôr aqui, ó, 1/8. Então, esse primeiro aqui é o numerador e esse que vem depois, o denominador. Denominador. Ok, pessoal? Uma forma é uma dica que eu dou para memorizar isso, para fazer uma analogia, é o seguinte: o que fica debaixo, denominador. Então, os dois começam, ó, debaixo, denominador. Então, o que fica embaixo é o denominador, e aí o que sobra é o numerador, é o que fica em cima. Ok, pessoal? Tipos de frações. Então, eu tenho que passar rapidamente tipos de frações. Tem a própria. A própria é quando o que fica em cima é menor que o de baixo. Então, aqui, ó, o 2 é menor que o 7. Então, quem vem antes, o que fica em cima, é menor do que o de baixo. Impróprio é o contrário. O que vem primeiro, ou o que fica em cima, é maior. Então, ó, 5 é maior que 3. Aparente. Aparente é quando é algo aparente, quando a gente diz algo aparente, é algo que aparenta ser aquilo, mas não é. Aparenta ser uma fração, mas não é. Por quê? Toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. Só que se eu dividir 6 por 3 dá 2. Então, na verdade, a fração 6/3 ela é igual ao número inteiro 2, ou natural. Esse aqui é até natural, porque ele é positivo, né? Uma fração aparente é isso. Quando eu divido de cima pelo de baixo e dá um número inteiro, ou um número... Melhor, um número sem vírgula, a gente diz que é uma fração aparente. Então, fração aparente é toda... Ou dito de outra forma, de uma forma mais formal, quando o de cima, o numerador, é múltiplo do denominador, ou seja, o de cima está na tabuada do de baixo, então significa uma fração aparente. E tem a fração mista. Fração mista, aqui, na verdade, aqui acabou ficando... Peraí, mas vou até copiar isso aqui. Ó. O que é a fração mista? Tem um inteiro e depois eu tenho uma fração. Então, eu tenho uma parte inteira. Então, aqui, ó, ela representa... Tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, 1 inteiro, 2 sextos. Poderia ser 3 inteiros e 5 sextos e por aí vai. Então, tem a parte inteira, que não é fração, e a outra que é a parte fracionária. Essa seria a mista. Isso é a classificação. Frações equivalentes. Isso aqui é uma parte muito importante de a gente entender frações equivalentes, porque ajuda a entender depois a soma de frações. Quando eu tenho denominador diferente, eu tenho que fazer MMC, encontrar frações equivalentes para poder somar. Encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para somar. Mas aqui qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se dividir... a questão das frações equivalentes é o seguinte: é quando eu divido ou multiplico tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então vamos pensar aqui nos desenhos, que os desenhos ficam mais fáceis. Vamos pensar que aqui vamos imaginar que fosse uma barra de chocolate. Ok, pessoal? Repare que as 3 barras têm exatamente o mesmo tamanho total. Aqui eu não estou interessado ainda na divisão, não. Vamos pensar o seguinte: repare que essas 3 barras têm exatamente o mesmo tamanho. Agora repare que essa aqui eu dividi em 2 pedaços e peguei um só.
que é essa parte vermelha aqui. Peguei um só. Essa aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços. E peguei 2 pedaços. Essa aqui eu dividi em 8 e peguei 4 pedaços. Agora, repare o seguinte. Eu estou sempre pegando o quê? A metade do denominador. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 4 é metade de 8. Então, repare que, independente se eu comer um meio de chocolate, ou 2/4 de chocolate, ou 4/8 de chocolate, eu estarei comendo a mesma quantidade de chocolate. A mesma quantidade. Os números são diferentes, mas a quantidade é exatamente a mesma. Estou comendo exatamente a metade de chocolate, tá? Isso que são frações equivalentes. Ela se equivale, ela tem a mesma quantidade de chocolate, só que dividido de formas diferentes. Isso aqui significa frações equivalentes. E como que eu consigo frações equivalentes? Dividindo ou multiplicando. Por exemplo, se eu multiplicar daqui para cá tudo por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Ou multiplicar daqui para cá tudo por 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Também posso dividir. Se eu dividir aqui por 2, chego aqui. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Ou daqui para cá, dividido tudo por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Ok, pessoal? Então, essa é a forma da gente chegar a frações equivalentes. Então, aqui, 3/4 e 9/12. Se dividirmos o numerador e o denominador da segunda por 3, dividir o segundo por 3, obteremos a primeira. Então, assim, eu tenho 3/4. Ou melhor, aqui eu tenho 9/12. Dividir tudo por 3, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. 3/4. Então, se eu dividir, eu chego. Mas se eu multiplicasse também o 3/4 aqui para chegar a 12. Quero chegar no denominador 12. Eu multipliquei aqui por quanto? Por 3. Então, eu vou lá em cima e multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. Ok, pessoal? Então, essa é a forma da gente achar frações equivalentes. Elas não mudam a quantidade de chocolate que eu estou comendo, a quantidade que eu estou usando. Só muda o número, que são os denominadores e os numeradores. Note que as representações de cada uma são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual. Dito de outra forma, o pedaço de chocolate é o mesmo. Eu continuo comendo o mesmo pedaço de chocolate, o mesmo pedaço de pizza, só que foi dividido em tamanhos diferentes, em quantidades diferentes. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu posso multiplicar ou dividir, mas pelo mesmo número, em cima e embaixo, tanto o numerador como o denominador. E esse número deve ser diferente de 0 e de 1. Claro, porque se eu dividir por 0, dá 0, então você acaba com a fração, não tem sentido. E multiplicar por 1 não faz diferença. Se eu pegar essa aqui e multiplicar 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4, ele não vai mudar a fração, vai continuar a mesma. Por isso que não faz sentido, por isso que o número tem que ser diferente de 0 e de 1. Mas se eu multiplicar, mas outro detalhe, se eu multipliquei em cima por 3, embaixo eu tenho que multiplicar por 3, tá? Sempre será assim, se eu dividir em cima por 3, embaixo eu também tenho que dividir por 3. Mas fazendo isso, eu encontro frações equivalentes, tá, pessoal? Aqui tem alguns exemplos de frações equivalentes. Não vou entrar muito aqui em detalhes, só vou pegar essa parte aqui, essa atenção aqui. A fração... outro detalhe aqui mais para cima. Esse processo de obter o menor número fracionário é chamado de simplificar frações. O que é isso? Eu tenho uma fração maior e vou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número para ir simplificando as frações. E, tal modo, quando eu chego numa fração que eu não tenho como dividir mais, então vamos pegar aqui a fração aqui, 45 do exemplo. 45 por 72. Aí eu tenho que pensar o seguinte, qual é o número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? Aí eu tenho que pensar o seguinte, termina em par? Esse termina, mas esse não, então não dá para dividir por 2. Vamos pensar em 3. Aí eu tenho que somar os algarismos para ver se o resultado está na tabuada do 3. 4 mais 5, 9. 9 está na tabuada do 3? Tá, ok. 7 mais 2, 9. Está na tabuada do 3? Tá, então eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3... Perdão, 45 dividido por 3, 15. 72 dividido por 3, vamos fazer aqui. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 7 é 1, baixo 2. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12 por 2, nada. Deu 24. Ok.
Mas repare que dá para eu continuar essa divisão? Dá para eu dividir por 3 ainda. 1 mais 3, mais 5, 6, está na tabuada do 3. 2 mais 4, 6, está na tabuada do 3. Então, 15 dividido para 3 é 5. 8 dividido para 24 dividido para 3, 8. Aqui 72 dividido por 3. Agora sim, repare. Em cima eu só posso dividir pelo 5, porque o 1 não faz diferença, não vai mudar. Mas embaixo eu não posso dividir por 8. Então, embaixo eu posso dividir por 2, em cima não posso, por 4 em cima não posso, por 8 em cima não posso. Então cheguei aqui na chamada fração irredutível. Cadê aqui? Fração irredutível. O que é fração irredutível? É quando eu chego numa fração que eu não consigo dividir mais o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não consigo simplificar mais. Então aí chega na fração irredutível. Por que isso é importante, professor? Para a gente trabalhar com números menores. Imagine que você está querendo somar aqui. Ao invés de você somar essa fração aqui com o denominador 72 com o outro, será com o denominador 40, eu poderia ter reduzido as duas, ter simplificado as duas frações e chegado em frações menores para trabalhar. Então é muito melhor, repare aqui, vamos pensar comigo, não é melhor eu trabalhar com 5/8 do que 45/72? E aí alguém poderia falar, mas vai dar conta diferente? Não, porque como eu tinha mostrado antes pela figura, é a mesma parte do todo. Só que aqui eu peguei, a primeira aqui eu peguei 72. De 72 pedaços que foi dividido, eu peguei 45, e aqui de 8 pedaços eu peguei 5. Só isso. Mas não muda, a fração ela é igual, a parte dividida é a mesma, tá, pessoal? Então, por isso que eu posso fazer essa simplificação tranquilamente, tá, pessoal? Então, aqui para simplificar, eu sempre vou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, até chegar no número que eu não consigo dividir mais, chegar numa fração que eu não consigo dividir mais. Outro ponto aqui importante é o seguinte: a fração irredutível pode ser transformada em número decimal. Ou seja, quando se divide o 5 pelo 8, eu tenho 0,625. O que quer dizer isso? Eu tenho... qual a forma de transformar uma fração para número com vírgula? Dependendo da situação, pode ser conveniente. Então, o que eu faço? Lembra que aí toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo? Do primeiro pelo segundo, quando vem aqui nessa forma? Então, é só pegar aqui, ó, 5 dividido por 8. Agora repare, 5 dá para dividir por 8? Não, põe um 0. Tem mais de 1 para baixar? Não, põe a vírgula. Aí o que eu faço depois que eu ponho a vírgula para esse número ficar maior? Põe um 0 aqui. 50 dividido para 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Para 52. Não tem mais nenhum para baixar, mas quero continuar a conta. Acrescento um 0. 20 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Quero continuar a conta, acrescento 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Outro detalhe aqui, pessoal, que muitas vezes tem gente que pode pensar, quantos vírgula eu ponho? Eu só ponho a vírgula quando acaba os números para baixar. E porque eu só tenho um número, o número só tem uma vírgula, tá? Aqui no Brasil, o número só tem uma vírgula, não tem número com mais de uma vírgula, ok, pessoal? Então, só põe uma vírgula. Então, tá aí a questão que eu posso transformar uma fração em número com vírgula dividindo de cima pelo de baixo, tá, pessoal? Agora aqui, transformações de números decimais em frações. O que é números decimais? Números com vírgula. Então, com vírgula. Como que eu faço isso? A gente vai ver aqui. Como que eu transformo isso? Primeiro, vamos ler aqui, quando eu tenho uma casa, ele é décimo, então 8 décimo, aqui 65 centésimo, 536 centésimo, quando tem 3 casas depois da vírgula, milésimo. Tá. Como que eu faço essa transformação? Vamos ver aqui embaixo. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então vai ter 1, 0. E acrescento 1 para dar base 10. Então aqui, ó, põe 1. Quantas casas da vírgula? 1 depois da vírgula. 2. 1, 2. Então, 1, 2, 0. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, 1, 2 zeros. Aqui, põe 1. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 0 depois do 1. Ok. Em cima fica o número sem a vírgula. E esse 0 é o número sem a vírgula. Só que esse 0,8... Opa, não tem essa vírgula aqui. Deixa eu tirar a vírgula. Aqui vai ser 0. Mas 0 à esquerda aqui não faz diferença. Então, eu posso apagar esse 0 aqui, que não vai fazer diferença nenhuma para mim.
número sem a vírgula, 65. Esse zero antes eu posso cancelar. Número sem a vírgula, 536. Tirei a vírgula, ficou 536. Aqui o número sem a vírgula, 47. Esses zeros anteriores não faz diferença. Então, como que eu faço então para transformar um número com vírgula em fração? Pego quantas casas depois da vírgula, acrescento essa mesma quantidade de zero, mais 1 na frente, para dar um número base 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, e o número em cima sem a vírgula, tá? Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Ok, pessoal? Que eu tinha falado aí. Transformação de fração decimal em número decimal. Fração decimal é uma fração que tem um múltiplo de 10 aqui embaixo. 10, 100, 10.000, 10.000 e assim vai. Agora, vamos pensar num processo inverso. Se eu tenho uma casa aqui, eu vou ter uma casa depois da vírgula. Então, eu ponho o número, conto da esquerda para a direita, uma casa depois da vírgula. Tenho aqui 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Então, 1, 2. Aí ponho a vírgula e acrescento o zero para o número ficar bonitinho. 3 zeros, 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. E acrescento a vírgula e acrescento mais um zero. Aqui, 4 casas. 4 0, 4 casas. 1, 2, 3, 4. E acrescento o zero e ponho a vírgula. Então, podemos concluir então que para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Ok, pessoal? Frações. Então, agora nós vamos para a adição e subtração de frações. As frações representam as partes de um todo. A partir dela podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição e subtração de frações é feita somando ou subtraindo os numeradores conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantém a mesma base. Ok? Então, vamos lá. Se os denominadores são iguais, como que eu vou fazer isso? Dito de uma forma mais fácil. Repete o denominador. Então, repete o denominador, ou seja, o número que está embaixo, e faz as contas em cima. Você soma, você subtração, subtrai. 8 mais 2, 10, menos 3, 7. Aqui é a mesma coisa. Os denominadores são iguais, repete. Em cima, 82 menos 65 mais 17 dá 34. Ok, pessoal? E quando os denominadores são diferentes? Bom, quando os denominadores são diferentes, é preciso igualá-los. Ou seja, transformar em frações equivalentes, que têm o mesmo denominador, porque quando tem o mesmo denominador é só somar ou subtrair. E como que eu descubro isso? Uma maneira de fazer isso é feito a partir do mínimo do MMC. Então, a maneira de se fazer isso é através do MMC. Que nada mais é do que o menor número capaz de dividir o outro número. Então, eu tenho aqui o denominador 785. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer o MMC. Então, se eu faço aqui o MMC 280, por quê? Vamos tirar o MMC de 785. Divido por 2, aqui vai dar 4, aqui repete 7, repete 5. Por 2 de novo vai dar 2, repete 5, repete 7. Por 2 vai dar 1, repete 5, repete 7. Divide por 5, vai dar, aqui repete 7, vai dar 1. E divido por 7, dá 1, 1, 1. Agora eu multiplico todo. 5 vezes 2, 35, vezes 2, 70, vezes 2, 140, vezes 2, 280. Então, o numerador 280, tá? Após encontrar o MMC de 785, temos que dividir pelo denominador. Então, é aquela velha história. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos fazer aqui. 32 sétimo mais 19 oitavo menos 23 sobre 5. Bom, encontrei o denominador, que é 280. Então, o que eu faço? Divido pelo de baixo, divido pelo de baixo, e o resultado eu multiplico pelo de cima. Isso eu vou ter que fazer em todos. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E repete os sinais. Então, vamos lá. 280 dividido por 7... 28 dividido por 7 dá 4, acrescento 0. Então, dá 40. Aí vai ter que fazer o quê?
40 vezes 32. Então, vamos fazer aqui. Ó. 32 vezes 40. 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 1.280. Repete o sinal. Aqui está mais, fica mais. 280 dividido por 8. 228 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, ou melhor, 3. Perdão, dá 3 aqui. 3. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 28 sobra 4. Desce o 0. 40 dividido por 8 dá 5. Então deu 35. 35 vezes 19. 35 vezes 19. 9 vezes 5, 45. Vamos 4. 9 vezes 3, 27 com 4, 31. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 5. 5 mais nada, 5. Tem que somar aqui, eu multipliquei. 1 mais 5, 6. 3 mais 3, 6. 665. Menos porque tem um sinal de menos. Agora, 280 dividido por 5. 28 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 28 sobra 3. Desce o 0. 30 dividido por 5, 6. 56 vezes 23. Nem vou fazer essa conta aqui porque já está aqui, ó, 1.288. Ok, pessoal? Agora, como que eu vou fazer isso? Eu ia somar esse com esse e depois subtrair, que o resultado dá 657 sobre 280. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Faz o denominador diferente. Se você tem soma e subtração para resolver com frações. Tira o MMC dos denominadores diferentes. O resultado divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e depois eu faço a conta normal. Multiplicando, dividindo e por aí vai. Ok, pessoal? Exemplo 2. Tem aqui, então, tirei o MMC de 2 e 9, deu 18. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Vou achar outras frações equivalentes que quando eu somar, dá aqui, ó, 248 dividido por 18. Aqui, pessoal, tem um detalhe importante que ele dividiu tudo por 2. Então, dividiu embaixo e cima por 2 para simplificar, para trabalhar com números menores. Lembre-se sempre disso de dividir, porque muitas vezes num concurso a resposta vem simplificada, não vem com aquele valor que você acha. Aí você acha e fica desesperado, mas dá uma olhada se não é uma questão de simplificação. Lembrando que só pode simplificar se dividir o de cima e o de baixo. E multiplicação e divisão? Bom, primeiro a multiplicação. A multiplicação é mais fácil. Você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tranquilo. Então, 6 vezes 9, 54. 2 vezes 3, 6. Tem como simplificar tudo por 9. Dá para dividir tudo por 9. 54 dividido por 9 dá... dá para simplificar tudo por 6. 54 dividido por 6 dá 9. 6 dividido por 6 dá 1. Mas, pessoal, eu posso fazer de outra forma. 54, toda fração não é uma divisão do de cima pelo de baixo? Então, vamos dividir 54 por 6, que dá 9. Então, já daria 9 direto o resultado. Então, multiplicação, inclusive, de mais de uma fração. É a mesma, com várias frações. Você vai multiplicando de cima pelo... Então, 20 vezes 12 dá 240 vezes 1, 240. 5 vezes 2, 35 vezes 2, 70. Aqui dá para simplificar tudo por 10. Aliás, eu posso fazer de uma forma diferente aqui. Ó. Ao invés de eu simplificar por 10. Toda vez que eu tenho uma fração, pessoal, e tiver 0 em cima e 0 embaixo, eu posso simplesmente cortar esse 0, tá, pessoal? Então, o que eu venho aqui? Eu faço aqui e corto 0, sobra quem? 24 sobre 7, ok? Como fazer no caso abaixo? Aqui, pessoal, tem um detalhe porque eu tenho que multiplicar uma fração. Deixa eu fazer outra aqui. 8 sobre 3 vezes 6. Eu tenho que multiplicar, mas repare que o 6 não é uma fração. Como que eu transformo isso numa fração? Põe 1 embaixo. Porque 6 dividido por 1 não é 6? Eu não estou alterando esse número. Então, quando eu acrescento 1 embaixo, eu não altero. Então, agora eu multiplico normal. 8 vezes 6, 48. E 3 vezes 1, 3. Agora eu posso fazer de várias... aqui, então, está mostrando aqui. Vamos ver aqui. Eu posso fazer de várias formas. E essa primeira forma que eu fiz... Posso pensar que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, eu vou somar quem? 8 mais 3, 8 mais 3, 8 mais 3, 6 vezes. Soma 8 mais 8 mais 8 dá 48, 3 vezes 3 mais... E aqui, pessoal, eu faço o quê? Repito com os denominadores e repito o denominador. Aí, posso simplificar tudo por 3, que vai dar 48 dividido por 3, 16. E 3 dividido por 3 dá 1.
Ou, pois é, aqui na verdade está errado. 3 dividido por 3 dá 1. Ah, tá, porque ele fez... Tá. Aí aqui, 16 dividido por 1, 16. Posso pensar aqui já direto, eu repito 3 embaixo, porque é outra forma de fazer. 8 vezes 6, 48, dá 16, dá 1. 16 dividido por 1 dá 16. Agora aqui, pessoal, feito dessa forma, eu prefiro dessa forma aqui. Põe 1 embaixo, multiplica em cima, multiplica embaixo. Aqui, pessoal, você pode pensar dessa forma, simplificar por 3, porque o 4 mais 8, 12, 12 está na tábua do 3. Mas pode pensar o seguinte, o de cima é divisível pelo de baixo. Numa fração, toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. E 48, como ele é múltiplo de 3, é só dividir. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Abaixo 8. 18 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 18, nada. Então, pessoal, posso fazer dessa forma que já dá direto o 16 aí que a gente viu aqui na resposta, tá, pessoal? Então, posso fazer dessa forma. Tem outras formas, eu trouxe só para a gente ver, mas não há necessidade de fazer. Ok, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Então, multiplicação, basta fazer isso. Agora, divisão. Divisão é o seguinte, vai ter um passo a passo para a gente seguir. Primeiro, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Ah, tá. Aqui ele está dizendo de uma forma que é o seguinte. Uma fração eu posso multiplicar cruzada. Então, eu multiplico o denominador da primeira o numerador da primeira pelo denominador da segunda e põe em cima esse resultado. E o denominador da primeira vezes o numerador da segunda e põe embaixo. Então, 10 vezes 8, 80, põe em cima. 5 vezes 2, 10. Depois eu corto 0 com 0, 8 sobre 1 igual a 8. Beleza. Então, eu tenho essa maneira de eu fazer, tá, pessoal? Outra maneira que a gente fala, que inclusive assim, com alunos de sexto ano, a gente costuma dizer o seguinte, que toda divisão de fração, você repete a primeira fração, talvez vocês já até ouviram falar assim, dessa forma. A divisão vira uma multiplicação com a segunda invertida. O que é inverter? Inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está para cima vem para baixo. Então, o 8 está embaixo, vem para cima, e o 2 está em cima, vem para baixo, e aí eu multiplico o normal. 10 vezes 8, 80, 5 vezes 2, 10. Mas como aqui a gente está para concurso, a gente pode pensar dessa maneira. Eu multiplico cruzado. Não é exatamente cruzado quando eu tenho só duas. E quando eu tenho 3? Eu pego a primeira, então quando eu tenho mais de duas frações, o que eu faço? O numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda e das restantes. Então, da segunda e das restantes frações. Então, 7 vezes 3 vezes 1. Então, eu venho aqui, começo de cima e depois eu vou multiplicando embaixo. E ponho o resultado em cima. 7 vezes 3 vezes 1. E depois eu pego o denominador que está embaixo e multiplico os outros que estão em cima. Isso, aí você pode ver, isso serve para 5, 6 parcelas? Sim. Você pega a primeira e multiplica. Pega o numerador e multiplica por todos os denominadores, põe o resultado em cima. E pega o denominador da primeira e multiplica por todos os numeradores das outras frações e põe embaixo. Tá, pessoal? Então, 8 vezes 15 vezes 5, 600. Claro que depois aqui dá para dividir tudo por 3, e aí ele simplificou. 21 dividido por 3, 7. 600 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, e acrescenta mais 0. Ok, pessoal? Então, aqui é a dica que eu já tinha falado, né? Que é o que talvez algumas pessoas já ouviram, ou se não todos já ouviram quando estudava lá no ensino fundamental, né? A gente ouvia isso. Conserva a primeira fração, as divisões, então aqui está no plural, então todas as divisões se transformam em multiplicações com as outras frações invertidas, tá, pessoal? Então, isso aqui é de operações com frações, ok, pessoal? Espero ter ajudado a todos, espero que todos tenham entendido sobre isso. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhada, revê. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, até a próxima.